Nesta manhã, queridos irmãos, eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias, por favor, em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 e 2, primeira leitura, e segunda leitura, nós vamos para o livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 9. Primeira leitura, Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2, e depois Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 9. E o tema da minha mensagem nesta manhã é muito simples: abençoado para ser uma bênção. Repita comigo: abençoado para ser uma bênção. Mais uma vez: abençoado para ser uma bênção. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: eu quero ser abençoado para ser uma bênção. Esse é o título da nossa mensagem. E melhor do que ninguém, Abraão serve de mote para a nossa reflexão no capítulo 12, versículos 1 e 2. Os irmãos estão a entender o que eu estou a falar? Sim? Sim? Ok. Eu sei que às vezes o português de Portugal tem expressões que nem sempre os irmãos entendem. Eu lembro das primeiras vezes que eu vim aos Estados Unidos, alguns irmãos no final do culto vinham assim com uma lista de palavras que eu tinha dito: pastor, o que é que significa esta palavra? O que é que significa esta palavra? E às vezes nem sempre os irmãos entendem. Claro que temos todos a língua de Camões, mas com expressões completamente diferentes. Já todos abriram? Sim? Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim, desculpa, vamos ler os primeiros 3 versículos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu queria que nós lêssemos mais uma vez o versículo 2, por favor, com muita atenção. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Mais uma vez o versículo 2, por favor, apreenda este versículo no seu coração. Isto tem a ver com o propósito da chamada de Deus para Abraão. Far-te-ei uma grande nação, tu vais ser pai de uma grande nação, e eu abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando nós lemos a Bíblia, e quando nós interpretamos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, normalmente os teólogos fazem uma divisão deste capítulo, ou deste versículo, desculpem. Eles fazem a divisão deste versículo em duas áreas distintas. A primeira vai até engrandecerei o teu nome. Ou seja, há uma unidade de pensamento. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Aqui há uma unidade de pensamento. Depois eles fazem uma outra divisão. Ou quem estuda teologia, quem conhece teologia, vamos definir o versículo como a parte A e a parte B. Na parte A, nós podemos dizer que é far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. A parte B será tu serás uma bênção. Ou seja, Deus diz: Abraão, eu vou fazer isto com o objetivo de que tu sejas isto. Ou seja, eu vou engrandecer o teu nome com o objetivo, com o propósito de que tu sejas uma bênção. Os irmãos entenderam o que eu disse? Isto é muito importante para a nossa meditação. Nós estamos a construir uma base para depois nós refletirmos sobre este tema: abençoado para ser uma bênção. Mas também faz sentido nós irmos à carta aos Gálatas. Por favor, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Eu gostaria tanto que nós lêssemos Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, mas nós não temos tempo para isso, porque de facto a teologia que Paulo desenvolve sobre a justificação pela fé tem como base Abraão. Abraão é a grande referência, é o grande argumento de autoridade que Paulo usa para a justificação pela fé. Mas nós não temos tempo para isso, e os irmãos com certeza conhecem bem a Bíblia nesse pormenor. Então, Gálatas, capítulo 3, quando Paulo está a falar também sobre a justificação pela fé, quando Paulo está a falar sobre a nossa posição em Cristo. Então ele diz: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quantos podem dizer amém? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Mais ou menos no versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Duas citações bíblicas
para nós construirmos alguma coisa importante para a nossa reflexão nesta manhã. Voltando a Gênesis, capítulo 12, as palavras que nós lemos, alguém diz que estas são as palavras mais poderosas e mais desafiadoras que um ser humano jamais ouviu. Atenção que aqui são palavras de Deus. É Deus quem fala com Abraão. Quantos podem dizer amém? Aqui é Deus quem está a falar com Abraão. E Abraão ouviu aquilo que qualquer homem gostava de ouvir, qualquer mulher gostava de ouvir. Quantos irmãos aqui nesta manhã gostavam de ouvir Deus falar diretamente com você e dizer aquilo que nós acabamos de ler? Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Quantos gostavam de ouvir isto de uma forma pessoal, dita por Deus? Amém? É um privilégio que Abraão teve, de facto. Então Abraão, irmãos, ouviu as palavras mais poderosas e mais desafiadoras que um ser humano jamais ouviu. E, queridos irmãos, aqui nós encontramos um homem que é chamado por Deus com uma garantia dada por Deus. Repare, hoje na sociedade nada funciona sem garantia. Você tem que ter uma garantia para tudo. Mas a garantia de que aquilo que Deus disse a Abraão ia acontecer é dada pelo próprio Deus. Ou seja, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar, e sou eu que dou a garantia que isto vai acontecer. Amém? Sou eu que ponho as mãos, sou eu que digo que vai acontecer. A garantia é minha. A garantia não é do teu irmão, não é do teu primo, não é do teu pai. A garantia é minha. Sou eu quem dou a cara, sou eu quem garante que isto vai acontecer. Então, queridos irmãos, nenhum homem e nenhuma mulher pode ser mais a mesma pessoa depois de ouvir estas palavras. Eu acredito, irmãos, que a vida de Abraão mudou quando ele ouviu aquelas palavras. Eu acredito que o estado psicológico de Abraão mudou quando ele ouviu aquelas palavras. O mesmo acontece connosco. Quando nós ouvimos Deus falar connosco diretamente, a nossa vida não é mais a mesma. A nossa vida muda, a nossa vida segue um rumo diferente, porque nós temos a consciência que Deus falou connosco, nós temos a consciência que Deus nos desafiou. Então Abraão não é mais a mesma pessoa, não foi mais a mesma pessoa. Primeiro porque foi Deus quem falou, e segundo porque foi Deus quem prometeu. Deus disse, eu vou fazer de ti uma grande nação. E nós conhecemos a história. Deus fez ou não fez de Abraão uma grande nação? Quantos podem dizer amém? Fez ou não fez? Deus engrandeceu ou não engrandeceu o nome de Abraão? Engrandeceu, porque nós conhecemos a história. Deus abençoou ou não abençoou Abraão? Deus abençoou Abraão. Amém? Abençoou. E de que maneira Deus abençoou Abraão? Mas é interessante, irmãos, que o objetivo de tudo, aquilo que Deus disse a Abraão, foi, Abraão, eu vou fazer-te uma grande nação, eu vou-te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, mas há um propósito nisto tudo, que não podes perder o propósito. O propósito é para que tu sejas uma bênção. Quantos podem dizer amém? Para que sejas uma bênção. Ou seja, eu não te vou engrandecer por engrandecer, eu não te vou abençoar por abençoar, eu não vou engrandecer o teu nome por engrandecer, não. Eu tenho um propósito nisto, eu tenho um alvo nisto. Eu tenho alguma coisa a atingir com isto. E o propósito, o alvo que eu tenho a atingir é que tu sejas uma bênção. Diria eu que, na minha perspectiva, Abraão nunca podia perder de vista duas coisas. Primeiro, que Deus ia abençoá-lo. Mas segundo, que ele seria uma bênção. Abraão não podia perder de vista duas coisas. Que primeiro, Deus iria engrandecer o seu nome. Mas segundo, que ele iria ser uma bênção. Ou seja, a bênção de Deus e ser bênção para os outros era alguma coisa que Abraão não podia perder, porque está intrinsecamente ligado à chamada de Deus para Abraão. Amém? Abraão podia pensar assim, bom, eu vou ser abençoado, eu vou ser engrandecido, aleluia, glória a Deus, a minha vida vai ser uma vida boa, vou ficar tranquilo, vou ficar sossegado, porque Deus vai me abençoar e acabou. Se Ele disse que me abençoar, vai abençoar. E ele podia ficar por aqui. Mas Abraão não ficou por aqui. Se ele não perdeu de vista a bênção de Deus, também não perdeu de vista que a bênção de Deus na vida dele tinha como propósito que ele fosse uma bênção. Ou seja, Abraão percebeu que a bênção de Deus na vida dele tinha um fim missiológico, tinha um fim missionário, tinha um fim que tinha que ver com terceiros. Ou seja, ele seria um canal através do qual Deus abençoaria as nações, Deus abençoaria os outros. Eu estou a insistir nisto porque isto é fundamental em termos da nossa concepção, da nossa posição de Deus em relação ao mundo. Ou seja, se eu não perceber isto vai implicar a minha concepção de Deus e a minha concepção missiológica em relação ao mundo. Se eu não perceber este binómio, se eu não perceber esta dicotomia, Deus me abençoa, não confia em si mesmo, mas para que eu possa ser uma bênção, com o objetivo de que a bênção de Deus possa ser consequente na vida